Você está de verdade pronto para a entrevista de mestrado? É sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Eu sou a professora Carolyn e ajudo as pessoas a entrar no mestrado sem surtar. E eu defendo que nessa jornada você não precisa mais seguir sozinho. E por isso, estou trazendo esse material para você. Se você vai tentar um mestrado em psicologia da Federal do Maranhão, então esteja atento, porque é sobre ele que nós vamos conversar. Então, vou apresentar a minha tela, porque aqui a gente não tem muito bate-papo, é mais direto ao assunto. Mas eu já peço para você aqui curtir esse vídeo, comentar se está gostando desse material, apresentar alguma dúvida. E aí, comenta aqui embaixo, tá? E não deixa de me seguir, porque é uma forma do YouTube entender que o meu material, ele é legal e entregar isso para mais pessoas. Bora lá? Já coloquei na tua tela o próprio edital, porque não tem como a gente falar em preparação para mestrado sem abordar aspectos básicos que estão postos no edital. Muita gente peca nesse processo de seleção para mestrado porque não sabe interpretar o edital. Mas não é somente isso, sabe? Também há muita pendência porque alguns editais não cumprem aqueles critérios mínimos em se falando de comunicação na administração pública, né? Eles não trazem clareza. Então vamos lá. Esse mestrado de psicologia, ainda hoje, né? Hoje é dia 22 de maio, está com as inscrições abertas. Traz aqui alguns pontos relevantes, no entanto, o nosso foco é conversar sobre a entrevista. Já vou aqui passeando pelo edital para a gente chegar aonde nos interessa. Primeiro ponto, ele já me traz aqui no sentido um aspecto interessante. Ele nos mostra que essa etapa ela vai acontecer no formato de você vai apresentar o seu projeto de pesquisa. Deixa eu só aqui, isso. Você vai apresentar o seu projeto de pesquisa, mas não somente isso. Eles vão perguntar sobre o projeto de pesquisa e também vão fazer perguntas direcionadas a você, enquanto pessoa, enquanto profissional. É uma entrevista que eu falo aqui que ela é uma entrevista mista, porque ela envolve esses dois aspectos: o foco do pesquisador e o foco do profissional pessoa. Vamos lá. Ele já traz aqui algo que é interessante. Essa seleção, ela vai valer uma nota 10 e tem um peso de essa etapa, né? E tem um peso de 50% em toda a seleção. Isso porque quando a gente vai analisar aqui, a nota final, ela vai ser somada com a prova escrita, mas aqui é a nota desse momento, certo? Então, isso vai equivaler a 50%. Mas veja bem, o que é que acontece aqui? Em outras seleções de mestrado, eles costumam emitir uma nota para o projeto de pesquisa e uma nota para a entrevista. E nesse processo nós temos o quê? Nós temos os dois acontecendo dentro de uma etapa. Então vamos lá. Voltando. Costuma-se nos mestrados acontecer uma etapa onde eles vão avaliar o seu projeto de pesquisa e emitir uma nota para aquele projeto. Em um outro momento, eles vão fazer uma entrevista com você que vai gerar uma outra nota. Aqui eles estão somando esses dois momentos em um momento só. Isso faz com que isso seja mais pesado, tá? E a gente não consegue ter uma previsibilidade, que é um princípio que eu trago aqui, que é essa previsibilidade, é quando eu consigo entender as suas chances de ser aprovado no mestrado. Então, aqui eu reduzo a minha previsibilidade de entender se você vai conseguir ou não passar na seleção. Quais são as suas chances reais de passar na seleção? Por quê? Porque
nota do projeto de pesquisa vai sair junto com a entrevista. Então, mas vamos lá, vamos olhar para o edital, ok? Ele já vem trazendo aqui, é uma etapa que é eliminatória e classificatória. O que é que significa isso? Significa que se você não alcançar uma nota X, você pode ser desclassificado, né? Eliminado. Ou pode ser classificado porque quem tirar maiores notas vai ficar em primeiro lugar. Eliminatório porque quem não atingir a nota de corte vai ser eliminado. Será atribuída uma nota variando de 0 a 10 pontos, sendo eliminado o candidato que tiver a nota de corte 7. Já trago aqui para você o que? A nota 7 costuma ser o base, né, para todas as seleções de mestrado. Ainda não vi uma nota inferior a isso em outras seleções. Serão desclassificados projetos que contenham informações que possam identificar o candidato. Aqui eu vou trazer um aspecto interessante, tá? O que é que acontece? Acontece que algumas seleções, elas pedem para que os candidatos se identifiquem no projeto, porque a avaliação ela não é cega, tá tudo bem. Os programas têm autonomia para isso. É o melhor a ser feito? Talvez não. Há as suas críticas, mas talvez isso seja um ponto positivo também. Só que outras seleções, como essa no mestrado de psicologia, eles vão exigir que você não pode se identificar de forma alguma dentro do projeto. Então, cuidado quando você for citar algum material que você fez dentro do texto. Cuidado para não citar pesquisas anteriores que você fez e essa informação ser uma informação da qual eles podem conseguir te identificar, porque isso aqui já é motivo para eles te darem a nota 0, porque você não cumpriu a esse critério. Então, eles não vão nem se aprofundar ou emitir uma nota 3, uma nota parecida. Eles vão logo te eliminar de cara. Aqui, nós temos os seguintes pontos. Eu vou copiar esse material aqui e vou jogar no Google não, né? No Word. Por quê? Porque vai ficar melhor de você entender a próxima etapa. E em 2 minutinhos eu volto para mim te mostrar aqui que essa transição de tela. Então, bora lá? Já coloquei aqui na sua tela todas aquelas informações de forma organizada. Então, tal como você viu lá em texto contínuo, aqui eu estou colocando em tabela no Word. Nós vamos analisar aqui os critérios de avaliação que serão utilizados nesse momento de arguição e entrevista. Inicialmente, eu quero que você entenda uma coisa. Isso aqui é o barema. O barema é uma ficha de pontuação com o que é que eles estão avaliando em você, quanto que vale a nota que você pode receber, e aqui teria uma outra coluna mostrando a nota que foi aferida para você dentro daquele item. Entendido? Isso é um barema. Geralmente os mestrados eles vão ter um barema para prova escrita, para entrevista, para projeto de pesquisa. Se houver uma prova de inglês, barema para prova de inglês e por aí vai. Mas é interessante a gente saber isso, ok? Por quê? Porque é esse elemento aqui que você deve usar nesse momento de preparação. Então, não tem que você estar pesquisando, como é que acontece uma entrevista de mestrado? O que é uma entrevista de mestrado? Você precisa olhar para esse material, interpretar e então utilizá-lo da forma correta. Veja bem, olha só aqui o que é que ele traz no primeiro elemento. Convergência do projeto com uma das linhas de pesquisa do mestrado acadêmico em psicologia e com os temas de interesse de pesquisa do orientador pretendido.
Às vezes está casando, né, o tema com a linha de pesquisa do mestrado, mas não com a linha de pesquisa do possível orientador que você indicou. Então, precisa haver uma igualdade nesse sentido. O que é que significa isso, professora? Explica aí, brasileiro, porque está em inglês. Vamos explicar aqui em brasileiro, que pode ser que esteja em inglês? Vamos lá. Qual é o exemplo que eu gosto de dar nesse momento? Nós estamos falando da área de psicologia. Vocês estão mandando um projeto, por exemplo, para um mestrado de psicologia clínica que atua em ambientes hospitalares. Vamos supor esse ambiente, essa situação. Aí você pega e manda um projeto de pesquisa dizendo que vai fazer uma pesquisa envolvendo idosos acamados em domicílio. Você percebe que não está batendo um com o outro? Então, não é que você precise pesquisar exatamente aquele tema da linha de pesquisa, mas ele precisa estar contido dentro do grande tema da linha. E além disso, o seu tema precisa também estar muito próximo aos assuntos, aos métodos, às populações que são estudadas por aquele possível orientador. E como é que você faz isso? Estou falando sobre uma coisa aqui que não era tema desse aqui, né? Porque isso aqui é projeto de pesquisa. Como é que você faz isso? Você faz isso olhando para o currículo Lattes desse possível orientador. É assim que se trabalha. E aí vamos lá. Ainda voltando, né? Porque nós já estamos falando de entrevista. Isso aqui, eles vão olhar para o seu projeto, ok? Eu vou colocar aqui, projeto. Por que eu vou colocar aqui projeto? Porque não é para nós discutirmos sobre isso agora. Pronto. Aqui, veja bem, clareza, objetividade e fundamentação teórica, metodológica na apresentação do projeto. Essa daqui é a maior nota de todos os elementos aqui. O que é isso aqui? É como você consegue expressar as ideias que estão contidas dentro do seu projeto. O seu projeto, a sua apresentação, ela possui clareza? Ou tá informações bagunçadas? Ela possui objetividade ou você tem uma fala muito redundante? A sua fundamentação teórica e metodológica, ela está clara, coesa para aquela proposta que você está apresentando? Então, é isso aqui, ele vai avaliar, nesse momento, a sua apresentação do projeto. Está bem aqui, né? Ó. Aqui eles vão avaliar a sua apresentação do projeto. Capacidade de sustentação oral. Aqui eles vão lhe questionar, né? A arguição diante dos questionamentos. Eu vou traduzir aqui. Como que você respondeu às perguntas que foram indicadas? Como você respondeu e soube, né, organizar o seu raciocínio lógico para apresentar uma resposta sucinta, objetiva e resolutiva a partir da pergunta que foi inferida a você. Isso vai valer também 20% da sua nota, que equivale aí 2 pontos. Que lá no final vai valer, né, 1 ponto. 1 ponto de quê, professora? 1 ponto na nota final, equivale a 1 ponto da nota final. Viabilidade, isso aqui é do projeto, tá?
mas eles podem questionar isso aqui, tá? Aqui é do projeto, você precisa ver isso no momento de construção e estruturação do seu projeto. Vai condizer, né? Que tipo de método você está propondo, cronograma que você está propondo para fazer as atividades com o tempo que você tem, né? Dentro do mestrado, que costuma-se ser, na verdade, esse aqui já vim até falando, que são 24 meses. Bem no comecinho do edital, não tenho como trocar aqui minha câmera, 24 meses. Então, dentro do cronograma, você coloca 24 meses. Isto é, se lá no item ele vier solicitando um cronograma. Aqui eles já vão trazer o quê? Questionamentos. Aqui eles vão fazer questionamentos. E aqui também questionamentos. Como assim, professora, questionamentos? Questionamentos significa que eles vão te perguntar sobre esse tema. Como assim, professora? Esse tema. Trajetória de formação, produção acadêmica e percurso profissional. Eles podem perguntar as seguintes questões para você. Como esse projeto se aproxima do seu ambiente de trabalho hoje? Isso é se você colocou que trabalha lá dentro, né? Quais são as suas experiências? Como foi que você chegou a esse tema? Pessoalmente, você pode dizer assim. Aí você tem que ter uma criatividade para entender o que é que você vai responder nesse momento, nessa situação. Então, eles podem, né, avaliar o seu currículo, Lattes, e eles podem pegar algum elemento do seu currículo que casa com o tema da linha de pesquisa e podem inferir alguma questão. Como assim, professora? Abra o seu currículo Lattes. Abriu o seu currículo Lattes? Olha lá dentro o que é que tem assim mais ou menos do assunto da linha de pesquisa. Aí pode ser que eles façam algum questionamento sobre aquele elemento, como foi que você lidou com aquele momento, como foi que surgiu, se surgiu alguma experiência. Eles podem querer só se aprofundar um pouco mais para entender quem é você. Eles podem perguntar, né? Fala um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Agora veja só como é importante você se preparar para a entrevista com direção. Já curte aqui, né? Segue a professora. Por quê? Porque aqui é o ouro. A banca vai e pergunta para você. E aí, Maria? Fale um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Aí você, eita, não me organizei para isso. Nesse momento, você já precisa ter uma resposta pré-formada. Para quê? Para dar uma continuidade no seu pensamento, você precisa trazer uma trajetória, falar passo a passo como você chegou àquele momento. Sempre puxando para o quê? Sempre puxando as respostas para. E foi ali que nasceu o meu interesse no tema, e foi ali que surgiu o meu interesse em cursar um mestrado, e foi ali que eu conheci alguém fazendo um mestrado, foi ali que eu conheci alguém fazendo uma pesquisa, e eu pensei assim, como é que eu posso? Então, ao tempo, eles não querem só saber da sua trajetória profissional, porque isso eles têm lá no currículo Lattes. Eles querem saber se você vai fazer, eles querem verificar se você vai saber apresentar-se enquanto trajetória, enquanto linha teórica de raciocínio. Porque uma coisa é eu chegar assim, fala aí, como foi tua profissão, como foi tua jornada até aqui? Outra coisa é como foi a tua jornada para você chegar até aqui? Olha, professora, olha só a minha resposta, tá? Para te inspirar. Olha, professora, para mim chegar até aqui, eu posso dizer assim, né? Calma. Tudo começou lá na graduação.
Sempre tive esse interesse de saber o que era pesquisar, como era que isso se desenvolvia. E na graduação eu acabei sendo bolsista, de iniciação científica, de extensão. Concluí o meu projeto de pesquisa concluí o meu TCC. Claro que isso eu precisaria treinar, eu não treinei aqui para vocês. Concluí o meu TCC, a minha mono, adorei a experiência, o que me fez continuar publicando artigos após sair da graduação e me fez, né, buscar esse ambiente, porque eu sempre sempre fui aquela pessoa que não se satisfazia no lugar em que se encontrava e sempre quis mais, mais. E por querer mais, né, hoje, enquanto profissional da atenção, eu quero ocupar outros lugares, não estou satisfeita em estar só aqui, eu quero ter mais possibilidades e poder escolher se eu vou ficar aqui enquanto profissional ou se eu quero avançar talvez na carreira de docente, na carreira de pesquisador. Então, para mim, eu estou aqui em busca de uma possibilidade de uma escolha. Claro que eu esqueci, né, de falar um pouquinho mais sobre, falei mais de forma emotiva e não falei muito da minha experiência, mas eu já trouxe um aspecto, eu fui bolsista, eu poderia ter trazido, né, contextualizado algum aspecto pertinente à linha de pesquisa das minhas pesquisas que eu desenvolvi e por que eu estou querendo desenvolver esse tema agora. Eu poderia ter trazido algum aspecto pessoal que influenciou a minha jornada para chegar até aqui. Então, entrevista é estratégia. Não vai para a entrevista só estudando um projeto de pesquisa, não. Você precisa entender quais são as lacunas do seu projeto de pesquisa, porque eles vão tocar lá naquela ferida. Eles vão fazer questões muito óbvias que você não vai estar preparado para responder naquela hora. Porque se eu te perguntar agora, quais são suas 3 qualidades e 3 defeitos? Você sabe responder sem gaguejar? Eu não saberia. Mesmo eu tendo aqui anotado ali no meu mural, tem anotado 5. 5 qualidades e 5 defeitos. Que eu sempre olho para eles, porque eu me esqueço. Mas se ele perguntar como é que você lida com trabalho em grupo, com tensão, com estresse, você é flexível? Você vai ter tempo para. Eu vi aqui que você trabalha em regime de plantão, lá naquele lugar lá. Como é que você vai conseguir conciliar a sua jornada de trabalho com as atividades do mestrado? Essa resposta precisa estar aqui, ó, na ponta da língua. E às vezes não tá, porque você não se preparou da forma correta. Mas vamos lá, né? Mas agora você tá com uma outra visão. Eu estou te entregando um óculos e você está, né, começando a enxergar diferente. Que bom, que bom. Esse elemento aqui que eles vão te analisar sobre trajetória de formação, produção acadêmica e percurso profissional. É sobre sua formação, se você fez especialização, eles podem questionar, como foi essa especialização? Qual foi o seu projeto de pesquisa nessa especialização que casa com a linha de pesquisa? Ou se não casar, né, eles podem trazer algum questionamento sobre isso. Produção acadêmica refere-se aos artigos científicos, aos eventos que você participou, aos resumos que você apresentou. Percurso profissional é onde você atuou. Se depois que você sai, vamos supor que você acabou de sair da graduação. Aí 1, 2 anos. E você não atuou na sua área. O que é que você tem feito desde que você saiu da graduação? Qual é a sua resposta? Você vai dizer, não fiz nada não. Errado. O que foi que você fez? Pense numa resposta inteligente.
para essa situação. Aqui eles vão falar, né, sobre a compatibilidade técnico-científica entre os interesses e perspectivas do candidato e as características do curso de mestrado acadêmico em psicologia. Aí veja bem, aqui eles podem te questionar. Você é a Maria, tá? Maria é um personagem que... Maria é você que está tentando aí fazer o mestrado. Maria. Maria. Interesses e perspectivas do candidato. Maria. Flexibilidade, tá? Aqui é um tópico sobre flexibilidade. Maria, eu vi aqui que você propôs fazer essa pesquisa, mas eu queria saber se a gente fizer um ajuste aqui no seu projeto de pesquisa, se está tudo bem para você. Aí tem gente que é orgulhoso e diz o quê? Não, professor, eu quero pesquisar isso aqui. Tá tudo bem querer pesquisar aquilo ali? Tá tudo bem. Se você sabe para onde você está indo, tá tudo bem você querer pesquisar aquilo ali. Só que entenda bem, você está indo para o mestrado. Nós estamos falando sobre flexibilidade. Você está indo para um mestrado. O mestrado, ele já está lá. Ele já tem tantos anos de existência. Os professores já estão lá há tanto tempo dentro daquela instituição. Você vai chegar lá por um período ínfimo ao que eles vêm vivendo e ao que eles irão viver. Então lá é como se fosse uma casa e você é um visitante. Então, o que é que o visitante faz quando chega em uma casa? Se você chega lá e assim que o dono chega, ele tira o sapato, você tem que fazer o quê? Você tem que tirar o sapato para entrar descalço. Se o visitante, né, você chega lá, aí você percebeu que a cadeira é daquele jeito e o visitante também faz daquele jeito, então o dono, né? É você quem precisa se adaptar àquele lugar. Se você tem um tema que é tão fechado, que é aquele que você quer pesquisar, então você precisa ir para um mestrado. Veja bem, para quem está aí, sei nem se tem gente aqui desse tipo. Quem está aí já saiu da graduação. Geralmente as pessoas quando estão nessa condição já sabem muito bem para onde ir. Você vai desenvolver um tema de pesquisa, ou às vezes, isso costuma acontecer quem vai dar continuidade a um tema de pesquisa que foi iniciado na graduação, com uma super mega orientação, e aí ele vai dar continuidade àquele produto, geralmente isso envolve produto, né? Patente, tecnologia, e aí ele vai para o mestrado com aquele produto para dar continuidade àquilo. E aí na entrevista ele realmente tem que dizer: não consigo, professor, porque isso aqui é o que eu preciso desenvolver. E claro, ele não vai entrar no mestrado perder tempo, porque de fato ele quer avançar com aquele produto, né? Aquela tecnologia, aquele estudo. Só que o que acontece? Esse tipo de pessoa que não é você, esse tipo de pessoa, ele já precisa acordar com um possível orientador, e aquele possível orientador, muito certamente, que ele já conhece, ele já tem proximidade, ele vai trabalhar no projeto para estar ajustado ao mestrado. E quando chegar lá na banca de mestrado, a banca de mestrado já vai conhecer esse candidato. A banca já conhece, entende? O que é que eu estou querendo falar aqui? Porque se a banca perguntar para você sobre flexibilidade, você tem que dizer: sim, professor, eu estou aberta a fazer modificações no meu projeto, a mudar de projeto, a mudar de população, o que for necessário para a gente dar continuidade, né, a esse caminhar dentro do mestrado. Mostrou o quê? Flexibilidade. Flexibilidade é o que? Eu vi que você está trabalhando aqui, a gente precisa de bolsista. Como é que você vai fazer? Eu preciso de um bolsista e não pode trabalhar. Você tem que demonstrar flexibilidade. Olha, a gente não tem bolsa. Como é que você está com isso? Porque você vai ser exigido para dar dentro do mestrado. Você só vai conseguir cursar sem bolsa? Qual é a resposta que casa mais com flexibilidade aqui dentro? Professor, eu entendo que não tem bolsa, mas eu estou, né, ciente dessa situação e vou arcar com as despesas do mestrado.
Que despesas são essas, professora? Peraí, você me confundiu mais ainda, professora. Que despesas são essas? Despesa de transporte, despesa. Não estou falando de matrícula, de inscrição, de mensalidade, não, tá? Veja, aqui, se você olhar comigo, tem muito mais pontos de arguição, de entrevista, do que de apresentação de projeto. Então, não é só sobre projeto. Entenda, esse é um erro que muita gente comete. Ir para a entrevista, achar que eles vão perguntar só sobre o seu projeto de pesquisa, achar que eles vão perguntar só sobre tópicos que você já está lá dentro do projeto e não. Na entrevista, eles vão perguntar: como foi que surgiu o seu interesse pela psicologia? Eles podem perguntar isso. Como é que você tá? Você se encontrou na psicologia? Dificilmente essa pergunta vai sair, mas perguntas parecidas podem surgir. O que é que eu tô querendo trazer? Que é a pergunta que a discussão não vai ser se e somente se o seu projeto. Aqui ele está mostrando que não vai ser isso. Se eu te pedir agora, fala um pouquinho aí sobre sua formação, sobre as suas publicações lá no seu currículo Lattes e um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Ele fez uma pergunta ampla. Aí o que é que você vai fazer? Você vai, professor, você pega uma caneta, um papel, pode repetir a pergunta para mim? Aí você anota, olha para a pergunta, olha de novo. Mas vamos avançar? Vou colocar aqui novamente o edital, porque era isso que eu queria te mostrar sobre o Barema. Use o Barema para se preparar para a prova escrita, para a entrevista. Use o Barema para se preparar para essa entrevista, tá? Já coloquei aqui o edital, sei que não está na página certa. Vamos lá, avançar, porque nosso tempo está corrido. Ok, essa parte aqui foi a que a gente já viu, esse tópico 7621. A arguição e entrevista terá uma duração de até 30 minutos. O horário de realização dessa etapa para cada será divulgado posteriormente na página. Você terá 10 minutos para expor o seu projeto de pesquisa. O que é que eu indico? Se prepara para essa apresentação do seu projeto em 9 minutos e 50 segundos, cronometrado. Leva um cronômetro, leva um relógio, porque tem que ser aqueles 9 minutos e 50 segundos. Por quê? Porque vai ter professor que diz assim, não, pode continuar. Tem professor que fala assim, não, você fez os 10 minutos, você só fez os 10 minutos. Aí vai ter professor que você vai fazer 11 minutos, vai dizer assim, você passou 1 minuto. Então, para nem passar mais, nem passar menos, faça os 10 minutos, tá? Os 10 minutos. Como é que eu vou fazer, professora? Meu projeto é imenso. Ou você pode dizer a seguinte forma, professora, meu projeto é muito curto para falar em 10 minutos, é muito tempo. 10 minutos é o que você tem que falar. Nem mais e nem menos. 10 minutos. Nos 20 minutos seguintes, será arguído sobre o projeto. Aí, em 20 minutos, eles vão fazer as perguntas. Na sala, não poderão entrar outras pessoas, mas ele não disse assim se vai ser presencial. Eu acredito que aqui no material tem explicando, né? Se vai ser presencial ou online. A gravação não vai ser disponibilizada aos candidatos. Nos casos em que os membros da comissão de arguição e entrevista estejam no gozo do afastamento, poderá. Vamos olhar aqui.
Aqui ele só deu tempo, né? Não falou onde é. Deixa eu olhar se é presencial. Já coloquei na tela, né, a continuidade do edital. Veja bem, o que é que ele vem trazendo na sequência? Ele traz aqui que a entrevista como um todo tem uma previsão de 30 minutos, que você vai fazer uma apresentação de 10 minutos e eles vão fazer uma arguição de até 20 minutos. Que na sala não vai poder entrar mais nenhuma outra pessoa, esse momento vai ser áudio gravado, né? Eu não entendi aqui se vai ser, não pesquisei aqui mais a fundo para ver se essa etapa vai ser presencial ou se vai ser online. Então, cabe a você nesse momento verificar, né, o que tipo é, mas eu acredito que tenha bem claro ali em cima. Coloquei aqui novamente meu documento do Word, por quê? Um elemento que a gente já conversou agora foi sobre o tempo de duração da entrevista. O tempo de duração da entrevista, ele tem propondo lá até 30 minutos. Durante 10 minutos você será arguido, né? Você poderá fazer sua exposição e durante 20 minutos eles vão, né, te fazer questionamentos. Por que é que eu me dei close aqui? Porque eu quero que você esteja atento a esse detalhe. A sua apresentação, ela precisa cumprir o tempo que está proposto. Alguns professores não gostam de forma alguma que você passe daquele tempo. Outros vão dizer que você cumpriu o tempo e que isso foi muito ruim ter cumprido o tempo. Então, preste até atenção. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque eu quero que você se prepare para fazer uma apresentação de 9 minutos e 55 segundos. Nada de fazer uma apresentação de 3 minutos, de 5 minutos, ou fazer uma apresentação de 12, 15 minutos. Faça o que está sendo apresentado no edital, é 10 minutos. Aí você pode me dizer assim, professora, mas meu projeto é muito grande para só 10 minutos, não dá não. Ou você pode dizer o contrário, professora, meu projeto é muito curto, o que é que eu vou falar nesses 10 minutos? Outros professores diriam assim, te vira, dá teus pulos. Busque soluções alternativas. Você precisa cumprir. Vai para a entrevista, leva um cronômetro, de vez em quando eu mostro aqui nas aulas, leva um relógio de mesa para te mostrar o tempo. Por quê? Porque isso também já é um preparatório para outras situações onde você vai precisar se cronometrar. Ele não contou aqui, mas às vezes pode surgir aquele comentário. Comenta aqui se tu já teve alguma experiência parecida sobre tempo, que eles deram tal tempo e alguém disse assim, eu participei de uma seleção, aí eles deram tanto tempo. Eu mesma já fiz um concurso público que a gente tinha 4 horas de prova, 2 horas de prova já tinha todo mundo indo embora e tipo, ficar as 3 últimas pessoas, né, na sala. E as pessoas, né, os fiscais de sala, tipo, fazendo barulho para que a gente querer ir embora logo, para a gente terminar, entregar as coisas e ir embora. Tinha garantia de 4 horas. Aí eu não sei o que foi que aconteceu, que o povo tava tudo indo embora. Em concurso, isso aconteceu, entrevista de mestrado. Então, cumpra o prazo. Aqui é isso que você precisa fazer. Cumpra o prazo. Vou colocar aqui novamente na tela para a gente abordar alguns tópicos. Encerramos esse processo onde eu vou te mostrar, onde eu gosto de te mostrar, apresentar o edital e fazer essa interpretação breve do edital.
Pontos de atenção que você precisa ter cautela nessa entrevista, né? Você se preparar não somente para a sua apresentação, mas também para questões interdisciplinares, interprofissionais. Que eles vão perguntar para você: você gosta de psicologia? Por que você gosta dessa área? Por que você escolheu esse tema? Esse tipo de pergunta que eu quero que você se prepare. Quais são suas qualidades? Cite para mim uma qualidade. Aí você vai dizer uma qualidade da pode ser que ele questione essa qualidade. Como é que você trabalha em estresse? Se prepare também para essas situações. Para isso você pode pesquisar, né, questões, principais perguntas que podem surgir na entrevista de emprego. Essas questões de entrevista de emprego, só que não para entrevista, aí você tem que filtrar, né? Tem que ter raciocínio por trás disso. Aí você filtra para quais que eles vão abordar assim, que pode surgir no mestrado. Ponto de atenção, horário, se preparar não somente para a apresentação. Pontos de atenção. Agora vamos focar aqui uma coisa. A sua entrevista é online, pois se prepare para o online. Nada de entrar pelo celular e ficar com aquela câmera vertical no Zoom, não. Nada disso. Se organiza, coloca a câmera lá, aprende a mexer. Como é que coloca a câmera vertical? Tem gente que não vai conseguir. Se não, entra pelo computador, arruma uma webcam emprestada para estar uma imagenzinha bonitinha. Você que, a maioria que eu não sei quem vai me assistir, se são psicólogos, né? Precisa ter uma câmera decente. Você compra uma câmera com dinheiro de um atendimento, uma câmera legal, decente, Logitech, pesquise, Logitech. Eu vou colocar aqui, Logitech, porque não tem nada mais deselegante do que você chegar e colocar uma câmera ruim. Se eu trocar aqui, será que eu consigo trocar minha câmera? Como era que vocês iriam me interpretar? Não posso mexer na câmera não, se eu mexer na câmera vai desconfigurar. Eu já tive muitos problemas aqui. Mas, professora, não tem câmera? Tá, ok. Você não tem a câmera legal para entrar na entrevista. Cuidado com o microfone também. Cuidado com o ambiente também. Vai ficar sem câmera, então vai para um lugar mais claro, com fundo liso atrás, que já ajuda muito. Não vai entrar para dentro de um quarto escuro, tudo escuro, apagar a luz e ficar lá aquela... Imagina só. Ops, lá vai eu. Imagina só. Deixa eu ver como é que vocês estão me enxergando. Aqui ainda tá claro. Imagina só. Tô lá na entrevista assim, no escuro desse. É o mínimo, isso é óbvio, tá? Mas às vezes a gente precisa falar. Para alguns é muito óbvio. Para alguns é muito óbvio. Mas para outros a gente precisa tocar nesse assunto, mostrar que isso é importante. É presencial? Cuidado, não vai para essa entrevista. Olha, não vai para essa entrevista com a cara que amanhã é seu dia não, viu? A cara de travesseiro não. Por favor. Você é pré-mestrando. Se você tá me assistindo agora, você é semi-oficialmente aluno da professora Carolyn. Vai para a entrevista, coloca uma roupa decente, aquela roupa de sair, né? É online, bota a roupa de sair. Nada decotado para as meninas, nada muito camisa de futebol para os rapazes, para as senhoras, para os senhores. Você está indo para um mestrado. Eu nunca me esqueço, vou contar isso para você. Eu nunca me esqueço o comentário que um professor fez para mim
de um aluno que chegou no mestrado de chinelo. Qual era o chinelo que ele estava usando? De short e chinelo, não sei qual era o chinelo. Tem um nomezinho. Chinelo tipo, como é o nome daquele de tênis, daquele cara? Aqueles chinelos de plástico, né, que antigamente tinha, ele disse o nomezinho. Um mestrado na área da saúde, tá? Porque quando a gente vai falar sobre mestrado na área de ciências sociais, o pessoal é mais solto, porque aquilo representa a identidade deles. Mas se você é da área de psicologia, nós somos da área das ciências da saúde. Então, vai decente. Ah, professora, mas eu não tenho nenhuma roupa decente. Vai simples, mas vai decente. A apresentação, meninas, passa um batonzinho, ó, simples. Um batonzinho não precisa nem ser aqueles hidratante labial. Arruma esses cabelos. Nada de aparecer com cara de quem... de baby doll, como eu já vi. Às vezes eu entro aqui para aula com a aluna e a aluna tá de baby doll. Não é legal, não. Eu aqui toda desse jeito e a aluna de baby doll. Ok, né? Aluno é aluno. Mas aí quando você vai para o mestrado, onde você está sendo avaliado, você precisa mostrar uma imagem. A imagem do quê? De um profissional, psicólogo ou qualquer que seja outra sua área. Porque aqui o mestrado, né, é que acolhe outras áreas da área da saúde, né, como um todo. Ele traz lá uma expressãozinha, área de saúde. Vai para o presencial, cuidado para não exagerar demais e cuidado para não pecar e de havaiana. Meninas, senhoras, coloca uma sapatilhazinha fechada, um jeans sem ser rasgado. Essa camisa aqui de dentro, ó, ela é uma camisa lisa, assim, simples. Ok. Mas dizer que, ah, mas eu não tenho condição, não é justificativa para você se apresentar de todo jeito. Igualmente os homens. Bota um sapato, bota um tênis, nada de chinelo, de dedinho. Nada de camisa de tênis, de camisa de time. Bota uma camisa branca, todo homem gosta, né? A maioria tem uma camisa branca ou uma camisa preta. Pronto, e um calça jeans, sem rasgado, sem jeans Detroit, né? Vocês estão indo, vocês estão... A partir do momento que você entra na sala e você senta, você está sendo avaliado. Eu preciso falar sobre isso aqui? Na entrevista? Tu vai ficar mexendo no celular durante a entrevista? Se o seu celular tocar, vai levar o celular para a entrevista? São 30 minutos. Eu acho que nem se você sendo médico, 30 minutos você pode desligar o seu celular. Por quê? Por que eu tô falando desligar? Porque até aquele vibrar incomoda. Você perde o foco, perde a atenção. Então são essas pequenas coisas que aparentemente são óbvias que eu preciso tocar no assunto. Já encerrando, eu já vou colocar aqui novamente na tela. Uma coisa aqui foi a webcam, tá? Que eu sugeri, que é uma marca muito boa. É a que eu uso. Aí você pode comprar lá da mais simples. Arruma emprestada com alguém. É um momento só, tá? Simulado de entrevista. É uma estratégia que você deve se utilizar para poder se preparar. Que é o quê? É você gravar em casa o áudio da sua entrevista, você apresenta, aí quando olha o tempo, aí fica se apresentando até ver o tempo, né, como é que tá sendo. Grava o vídeo também, que é legal, você se vê, né, e pode se julgar. Apresenta o seu
material para uma pessoa mais próxima. Se a pessoa entendeu, ótimo. Significa que você está mais do que preparado. Se a pessoa não entender, se a pessoa não, aí pede, né, para a pessoa fazer perguntas. Se a pessoa não fizer perguntas, você diz assim, pois me explica aí o que foi que eu te falei. Quem está com interesse genuíno em te ajudar vai se atentar e vai fazer perguntas, né? Vai mostrar o que entendeu. Se isso acontecer de forma fluida, você já está preparado para apresentar o seu projeto. Mas lembra que não é só isso. Simulado de entrevista guiado você pode fazer comigo. É só mandar uma mensagem para mim, profa. Lá no meu Instagram, @profa.carolyn, tá? Você pode, professora, assistir seu vídeo lá no YouTube. Lá dentro do meu Instagram tem um link que vai para o meu WhatsApp. Aí você manda assim, professora, assisti seu vídeo no YouTube e quero fazer um simulado de entrevista. Aí, dependendo do seu prazo, me procura com antecedência, né? Porque a gente precisa combinar. E aí a gente faz um simulado de entrevista. Como assim? Você vai sentar e eu vou te fazer perguntas. Eu vou te assistir com um olhar, né, mais especialista. E vou dizer assim, ó, você precisa melhorar nisso. Ó, isso aqui tá ótimo, então precisa ter esse olhar. E aí você fala comigo que a gente consegue, né, ver a melhor forma de fazer isso. Online, tá? Simulado de entrevista é online. Aspectos sobre o simulado. Consigo parcelar em até 12 vezes. Fala comigo no meu Instagram, @profa.carolyn, lá no direct do Instagram ou direto no meu WhatsApp, porque já toca aqui o celular da profa em cima da mesa e eu já te respondo se é viável dentro do seu prazo ou não, se eu consigo encaixar na agenda. Mas tudo que eu te contei aqui, você vai encontrar lá dentro do guia para o mestrado. Lá dentro do guia para o mestrado, você vai encontrar todas essas informações e muito mais que eu trouxe aqui, tá? Ops. Lá dentro do guia para o mestrado, você vai encontrar o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Você vai encontrar muito mais sobre isso, tá? Porque você vai encontrar a aula completa. Aqui eu fiz a análise do edital e eu te apresentei de acordo com esse edital. Mas tem coisa que no edital não trouxe pra gente que você precisa entender para poder ir para a entrevista. Mas não somente isso. O guia para o mestrado é um guia completo. Nele você vai entender sobre documentação, sobre o momento de inscrição, currículo Lattes, entrevista, projeto de pesquisa. Você vai entender, né, como lidar, o que fazer para lidar com essas situações, com essas etapas da seleção. E aí tem inglês, né? Você já viu aqui a questão do inglês, como é que vai ser cobrado nessa seleção? Tem inglês, que é a proficiência em língua estrangeira, e tem a entrevista, e podem até surgir alguma outra etapa. Esse guia, ele não é só para a área de psicologia, tá? Ele tem uma utilidade para todas as áreas do conhecimento. E lembra, nessa jornada rumo ao mestrado, você não precisa mais seguir sozinho.